dos grandes desafios que nós temos, que nós vivemos, com certeza, uma das experiências mais difíceis, mais complicadas que existem para nós, é a morte. A gente até brinca, a gente não foi feito para a morte, como diz a Bíblia, a morte não nos cai bem, é um desafio enfrentá-la e conviver com ela. E esse é uma realidade, uma experiência que vai ficando cada vez mais próxima de nós. Eu tinha aprendido que seria assim, né? Quanto mais você vai vivendo, mais próximo da morte provavelmente você está. Eu brinco que eu tenho mais passado do que futuro, é bem provável que seja dessa maneira. Mas nós temos enfrentado situações que essa lógica não tem sido atendida. Nós vimos recentemente, todos nós experimentamos e passamos e saímos quase que ilesos, não é? Dessa pandemia que ceifou tantas pessoas. Eu não canso de repetir, porque me lembro com saudade de 16 amigos, pastores, com quem eu convivia, que naquele período foram partindo antes de mim. Não é? E eu cheguei a um ponto que eu falei um dia assim, poxa, está ficando chato viver. Porque aquelas pessoas que eu encontraria, se eu estivesse no retiro dos pastores, numa convenção, numa reunião, vou encontrar com fulano, a gente vai poder tomar um café, almoçar, jogar bola no retiro, tantos planos que nós tínhamos. E de repente essas pessoas, viajavam com essas pessoas e de repente partiram. Recentemente nós vimos um post no nosso grupo da nossa igreja, de um adolescente, 15 anos, não é? 16 anos, que suicidou-se. E a gente que esperava que esse adolescente, com a expectativa de vida crescendo, fosse viver até os 80 anos, com 15 anos ele mesmo tirou a vida, e aí você que é adolescente, está assim do seu lado, você fica surpreso com essa situação e com essa realidade tão próxima de você. Não é? Isso é difícil para a gente. A morte é um desafio a ser enfrentado. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em João 11, porque nós já falamos sobre a angústia. Eu achei muito interessante, porque nós lembramos de Nicodemos como um exemplo de quem está angustiado, porque ele não tinha satisfação em nada. Ele era um doutor da lei, um homem respeitado sobre o seu povo, mas ele procura Jesus porque ele não tem respostas. Ele fala, o que o senhor está fazendo e pregando só pode vir de Deus. Só que você não se encaixa na minha teologia, na minha religiosidade. E ele está angustiado. E eu achei interessante que na quarta-feira 2 irmãs falaram, pastor, eu vivi uma situação assim, eu rejeitava completamente o evangelho, os irmãos que ficavam insistindo comigo, até um dia que parece que eu acordei precisando de alguma coisa. Eu vou dar o spoiler da fofoca. A irmã Rose contou, não é, que ela acordou um dia assim e, sendo vizinha do pastor Marcos Lucas, resolveu que ia procurá-lo. Esse é o tipo de fruto que está maduro para ser colhido. Não é? O fruto bateu na porta do pastor e foi lá, eu estou precisando. E existem pessoas que estão vivendo assim, nessa angústia, precisando de Jesus. Nós precisamos ter discernimento para perceber isso e falar de Jesus para essa pessoa que está precisando. Tá? Ela está angustiada. No segundo domingo, nós vimos que há pessoas que estão tomadas pelo medo, por causa das circunstâncias da nossa vida. Nós pegamos como exemplo aquela mulher com fluxo de sangue, há 12 anos, gastou tudo que tinha, frustração atrás de frustração, e depois de 12 anos, a conclusão que se chegou é que ela não melhorava, ela só piorava. E quando você está diante de uma situação dessa, e a nossa ideia foi assim, olha como ela tinha todas as condições, todas as perspectivas, todas as probabilidades de ser tomada pelo medo, por causa da sua circunstância, e como a fé vai vencer o medo, e a coisa mais linda ali é como ela inverte a lógica que existia. Porque ela estava tomada pelo medo, depois quando Jesus a chama, né, ela vai tremendo de medo explicar o que ela estava fazendo ali. E a lógica toda era a seguinte, se ela tocasse em alguém, alguém tocasse nela, ia ficar impuro como ela era considerada impura.
Mas a fé inverte a lógica. Ela fala, se eu tocar em Jesus, a pureza dele vai chegar em mim. E a gente precisa ter essa fé. Tem gente que está assim, não tem perspectiva, está com medo do futuro. Eu não quero julgar as pessoas, mas há uma parcela de pessoas que tira a sua vida exatamente porque tem medo do futuro. São tantas coisas, são é uma vida tão cheia de exigências, de expectativas, que essa pessoa tem medo do futuro e entende que seria uma solução tirar a própria vida. Para essas pessoas, Jesus toca em suas vidas, Jesus transmite a sua pureza, Jesus também é a resposta para elas, porque é só nesse encontro com Jesus que ela vai conseguir enfrentar o seu medo para encontrar segurança. Talvez não resolva o problema, mas ela vai ter forças, direção para poder enfrentar o seu medo. Hoje, eu gostaria de falar sobre a morte, como nós vimos, muito próxima. Eu estive me lembrando que dia 9 de setembro passado, fez 2 anos que minha mãe faleceu. E provavelmente, naquele dia que ela faleceu, naquele sábado, 3.817 outros brasileiros e brasileiras faleceram junto com ela. Isso é provavelmente o número de pessoas que morre por dia. E naquele ano de 2023, mais ou menos 1.430.000 pessoas ou brasileiros morreram. Todo ano é mais ou menos isso. Então, hoje, domingo, nós temos o irmão Adriano que trabalha numa funerária, né? Hoje, nesse domingo, 3.818 pessoas devem ter morrido. Mais ou menos. Pode ser até um pouquinho mais. E eu fui descobrir, meus irmãos, olha que coisa interessante, e olha que coisa perigosa. Não é que eu queira falar sobre isso, não. Mas é responsável por aproximadamente 30% dos óbitos anuais o infarto agudo e o acidente vascular cerebral. Pressão alta, não é? Falei que eu não queria tocar no assunto, mas mais ou menos 1/3 é por causa disso. O câncer é a segunda maior causa de morte no Brasil. 698 óbitos por dia durante o ano de 2025, até onde tinha, de acordo com a CNN. As doenças respiratórias, a DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica. Minha mãe tinha isso, embora não fosse nunca tenha fumado, mas por conviver com a minha avó que pitava, né, aquela fogão a lenha, tudo isso, os médicos acreditam que ela acabou contraindo isso. E as causas externas, que são os acidentes de trânsito, violência, homicídios, afogamentos e quedas. Essa semana recebi um videozinho de um rapaz sendo assaltado na rua de casa. Aí meu bairro sai na manchete, né? Lá na Vila Nova Cachoeirinha, na rua Daniel de Toledo. Uma câmera de uma empresa pegou um rapaz, 2 motoqueiros parando e roubando o celular. Ainda bem que a primeira coisa que o menino fez foi fazer isso. Tira a bolsa, leva o celular e não reagiu. Não é? Mas a morte no trânsito, os homicídios, afogamentos e quedas também são um grande número de pessoas que morrem. A morte, como nós dissemos, está aí todos os dias. Talvez a gente tenha passado hoje, não conheço ninguém que tenha morrido, mas você sabe que mais ou menos umas 4.000 pessoas morreram, 4.000 famílias estão aí em luto nesse dia. E qual é a resposta que o Evangelho pode trazer para essas pessoas? Para essas famílias que estão enlutadas. Porque a morte, ela é uma frustração. A morte sempre frustra. Frustra planos, frustra expectativas, mas o Evangelho traz uma esperança que satisfaz. Eu quero dizer a você que você precisa ser, nós somos considerados o povo da esperança. É o povo que olha o fim do túnel e enxerga uma luz lá no fundo. E não é o trem vindo na nossa direção, não.
É uma luz de esperança que está lá no fundo do túnel. E nós somos considerados o povo da esperança, porque inclusive a morte vai ser vencida. Então, quando a gente pensa que a morte frustra, guarda isso, a morte frustra, mas o Evangelho traz uma esperança que verdadeiramente satisfaz, a satisfação é a realização de um ato daquilo que se espera. É um prazer que vem disso. Quando você está satisfeito, você sente prazer. Já você vai sair daqui hoje à noite, de repente está com muita fome, não é? Passa num lugar para comprar uma pizza, um pãozinho doce, alguma coisa assim, e chega em casa já com aquela água na boca, e aí come aquele negócio gostoso, né? E fala assim, que bom. O pastor tem domingo à noite, assim, um dia especial de prazer, porque a segunda-feira é a folga do pastor. Então é o dia que ele fala assim, opa, se eu quiser dormir tarde, eu vou dormir tarde, se eu quiser descansar, descanso. Quando chega, para a maioria das pessoas é sextou, né? Sexta-feira chegou, de vez em quando eu recebo um memezinho no WhatsApp dizendo, ó, sextou. Eu falei, que bom. O final de semana para nós cristãos é às vezes mais afogado. Mas a satisfação, meus irmãos, é um sentimento que vem, é um prazer que vem porque algo se realizou. E a morte vem frustrar, ela vem tirar a satisfação que nós temos. Raramente, mesmo as pessoas que reconhecem que a morte era necessária, era o caminho natural, não ficam satisfeitas com ela. E na teologia, quando a gente pensa na satisfação, pensa que algo ou um mal foi reparado, foi consertado, uma injúria que foi feita ao próximo foi reparada. E a esperança do Evangelho é exatamente isso, ela repara o mal que a morte causa. A morte sempre frustra, mas o Evangelho apresenta uma esperança que verdadeiramente satisfaz. Existem muitas causas do mal em diversos níveis na nossa existência. A morte tem causado males individuais, fraternais, sociais e espirituais. Quando eu pedi para você abrir aí em João 11, você vai manter aberta a sua Bíblia, porque eu vou ler somente o versículo no qual Jesus fala para Marta, versículo 25, que diz assim, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim... Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? É preciso saber ou dar uma resposta a esta pergunta de Marta. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque eu só vou ler esse versículo, porque a gente vai pensar no capítulo. Vou ler somente este versículo, porque nós vamos ler o capítulo inteiro, ou passear pelo capítulo inteiro. Veja como a morte ataca e é um mal, ela traz mal sobre o indivíduo. A morte é a separação do corpo e do espírito, quando o ser humano deixa de ser íntegro. Você vai lembrar que na criação do homem, do ser humano, Deus uniu o pó da terra com o seu espírito, o ruá de Deus. E quando Deus soprou o seu espírito sobre aquele boneco de barro, o ser humano se tornou um ser que vive, uma nefesh. Em algumas versões antigas diz que ele é uma alma vivente, um ser que vive. Porque Deus lhe dá vida e o ser humano passa a ser um indivíduo. Indivíduo significa que ele é indivisível. Não dá para separar corpo e espírito, a parte material do ser humano da parte imaterial. Isso só acontece na morte, quando o corpo, a parte física, volta ao pó de onde veio e o espírito retorna a Deus que o deu. Aguardando aquela ressurreição, quando nossos corpos serão finalmente transformados definitivamente. Isso que é corruptível, como diz o apóstolo Paulo, vai ser revestido de incorruptibilidade. Isso que se estraga vai ser revestido de algo que é eterno. Isso que é transitório vai se tornar um estado definitivo daqueles que creem em Jesus. Na morte, há a desintegração desta unidade. É uma passagem, segundo a Bíblia, para a vida eterna em Cristo,
sendo uma separação do corpo, então, que vai para o pó, do espírito que vai para Deus. E a morte é considerada uma consequência do pecado que é estendida a toda a humanidade. Adão e Eva não foram feitos para a morte, mas por causa do pecado. Receberam como recompensa do pecado a morte. E isso foi transferido para toda a humanidade. E morrer fisicamente sem Cristo, nesta vida sem Cristo, morrer fisicamente nesta vida sem Cristo é morrer espiritualmente para a eternidade, é ficar no estado que a Bíblia chama de perdição eterna, porque não há mais solução para isso na eternidade. Veja que Lázaro, e a história conta sobre a morte de Lázaro, era um indivíduo que tem uma história, que tem uma existência, e todos nós somos seres assim, indivíduos que estamos no mundo com a nossa história, com a nossa existência, vivendo. Lázaro era de Betânia, cada um de nós tem a sua origem. Lázaro tinha uma família, Marta e Maria, eram suas irmãs. Maria também, e a história da família era a família que recebia Jesus em sua casa, era a família cuja Maria tinha derramado perfume sobre os pés de Jesus, era uma família que tinha muitos amigos, dentre eles Jesus, especialmente muitos judeus, e Lázaro é alguém que adoece, como todo mundo pode adoecer. Aliás, se nós não formos tomados por esse tipo de morte violenta que eu citei, um homicídio, um afogamento, um desastre, todos nós vamos morrer talvez de um AVC, de um câncer, de alguma coisa, de alguma doença. Ninguém vai morrer de saúde, infelizmente. Nós precisamos ter o nosso coração preparado, porque a nossa história um dia vai terminar. Você precisa estar preparado para isso. Porque todos nós, como disse Jesus, contando a história daquele homem que tinha muitas riquezas e que achou que podia agora desfrutar bem da vida, Jesus falou: você é louco, esta noite te pedirão a tua alma. Eu não quero assustar você, mas hoje tem 4.000 pessoas para morrer e até meia-noite é hoje, não é? Então a gente pode estar nesse número até meia-noite, entrar nessa estatística. E se você entrar nessa estatística, o que acontece? Se você fizer parte dessa estatística, como é que você vai chegar diante de Deus e falar com Deus? Não é? Todo mundo tem uma história, todo ser humano. Meus irmãos, a coisa que é mais... parece redundante falar, mas a gente está num velório. A gente precisa lembrar das pessoas: olha, meus irmãos, gente chorando porque está sofrendo pela partida, ausência desse ente querido, essa pessoa que está ali sendo velada. Isso aqui todo mundo sabe, que existem duas coisas que todo ser humano vai experimentar: o sofrimento e a morte. Ninguém vai escapar disso. A menos que Jesus volte, você pode escapar da morte física, mas não do sofrimento. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que já experimentou isso, sofrimento. Então, as pessoas que enfrentam a morte traz um mal sobre o indivíduo porque ele frustra a história do indivíduo. A gente não sabe como é que era aquela família, mas com certeza Lázaro era o líder da família. Era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade onde era necessário que o homem cuidasse da sua família, das suas mulheres, das mulheres da sua família. E aquele homem e aquela família então enfrentam um mal que é a morte. A morte entra para trazer sofrimento, para frustrar as expectativas. Lembra que esse mal também alcança um mal fraternal, porque a família sofre. Aliás, eu aprendi com um pastor antigo que dizia: olha, quem parte descansa. A Bíblia promete que quem morre em Cristo está entrando no descanso eterno. Vai descansar das dores desse mundo, dos sofrimentos deste mundo. E ele dizia: quem fica é que sofre, quem fica é que enfrenta todas as lutas de ficar aqui. E quando você pega aqui o nosso texto, nós encontramos o mal, a morte trazendo mal e sofrimento para aquela família. Lá no verso 3, diz que então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ambas estavam sofrendo com a morte do seu irmão
e precisam cuidar da morte, precisam tratar daquele momento. E elas então vão fazer contato com Jesus. O sofrimento, meus irmãos, envolve esse tipo de sofrimento que enfrenta a morte, ele envolve a razão e as emoções. Porque, como nós dissemos, o ser humano, quem morreu, foi desintegrado, né? A sua unidade está desintegrada. Mas quem fica é afetado pela morte. E é afetado na sua integralidade. A mente, o coração, as emoções e a razão entram num turbilhão. E aqui tem duas mulheres, numa sociedade patriarcal, que precisam tratar deste assunto. Elizabeth Kubler-Ross é uma estudiosa do luto. Ela que desenvolveu assim uma grande pesquisa sobre pacientes terminais. E ela nos diz que existem 5 fases do luto: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E que essas 5 fases, elas não precisam necessariamente ser uma após a outra, ou alguém viver todas elas, mas que diante do luto, especialmente dos pacientes terminais, que era o caso que ela estudava, eles passam por isso. Mas estas fases também são enfrentadas por aqueles que estão cuidando ou do doente terminal, ou daqueles que perderam um ente querido. Quem está em volta também se envolve nessa dinâmica de negação, de raiva, de barganha, de depressão e de aceitação finalmente. Eu já lhes contei a história daquela minha irmã em Cristo, que durante muitos anos enfrentou a doença degenerativa da sua mãe. E durante muito tempo ela tinha essa raiva, que se manifestava na pergunta: pastor, por que minha mãe? Por que minha mãe? Ela estava brigando no fundo com Deus. Eu quero uma explicação, Deus, para entender essa situação. E eu quero lhes dizer uma coisa que foi uma situação tão estranha, porque foram mais ou menos uns 10 anos isso. E é um grupo daquelas igrejas que oram para determinar a cura, aquela coisa toda. E eu convivendo com essa situação e dizendo: olha, a gente já está orando há alguns anos. Será que se Deus quisesse curar, Ele já não teria curado? Tentando ser carinhoso, tentando não ofender, mas tentando preparar. Olha, existe uma realidade, porque, como eu disse, todos vão morrer um dia e vão morrer de uma doença, provavelmente. Até que somente quando essas pessoas eles negavam, assim vamos dizer, a realidade que estavam enfrentando. E só depois de muitos anos, com o doente sofrendo cada dia mais com a doença degenerativa, é que eles foram aceitando: não, Deus, faz o que for melhor. E enquanto não tiveram esse tipo de aceitação, que vence a negação, a raiva, até a barganha, enquanto não houve essa aceitação, essa irmã não pôde partir. Eu falo dessa maneira porque foi interessante. Quando a família aceitou que ela precisava morrer, não era possível continuar vivendo naquele sofrimento, ela em pouco tempo ela partiu. Outro caso de uma pessoa, essa barganha também, eu me lembro, um problema de câncer também, me chamou algumas vezes, estivemos juntos, e ela já prometia assim: pastor, quando eu melhorar, eu quero dar aula de alfabetização lá na sua igreja, de graça. Separar um dia de noite, e no fundo, ela estava querendo dizer assim: olha, se Deus me curar, eu quero me oferecer para fazer isso. Ela estava tentando barganhar com Deus, e nessa barganha as pessoas vão atrás de tudo que puder. Eu sei que ela falava comigo, era um pastor batista, mas conservador. Ela ia naquelas igrejas que, olha, passa pelo corredor da cura, a igreja fazia, levantava a mão, a pessoa ia, e também ia tomar banhos de mares no litoral, e ela estava atrás de uma cura, barganhando com Deus. Quando a gente percebe o que acontecia ali, enxerga em Marta, por exemplo, o turbilhão de emoções e da razão, se misturando, lutando. Ela dialoga com Jesus, Jesus demora para chegar, eles vão a Jesus porque entendem que precisam ir a Jesus, mas Jesus chega um pouquinho tarde. E aí Marta diz a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela está falando: ó, se o senhor tivesse vindo há 2 dias atrás, o senhor ia pegar ele vivo ainda e ele não teria morrido, porque o senhor ia chegar e ia curar.
Mas ela continua falando: todavia, eu sei que mesmo agora, no presente, nesse momento que o Senhor chegou, Deus te dará tudo o que pedires. O Senhor devia estar aqui há 2 dias, ele nem teria morrido. Mesmo agora eu sei que o Senhor pode curar. Jesus respondeu: seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta fala: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E aí ela está raciocinando no futuro. No mesmo diálogo, no mesmo momento, você, vamos dizer assim, Marta fala: olha, o Senhor podia ter curado no passado, pode curar agora, pode curar no futuro. Eu só quero que o Senhor cure de alguma maneira. Mesmo quando Jesus manda tirar a pedra, Marta é aquela que, apesar de crer que Jesus poderia ter curado no passado, podia fazer algo de especial no presente e poderia fazê-lo no futuro, ela fala assim: Senhor, ele já cheira mal, pois está aí há 4 dias. O que o Senhor vai mexer nisso agora? Ele fala isso no versículo 39 do capítulo 11. Marta está, a família está, assim, como é que eu raciocino direito no momento desse? Como é que as minhas emoções são tomadas neste momento? De tal maneira que as coisas que eu sei não me satisfazem. E às vezes eu tenho atitudes contraditórias. Ora, Jesus afirmou que seu irmão vai ressuscitar, e quando Jesus começa a fazer isso, ela é a primeira a resistir às ações de Jesus. O luto tem o poder de fazer isso em nós. Por isso que a gente, quando está enfrentando esse momento, o momento do luto, a gente não deve tomar decisões importantes. A gente está nesse turbilhão de emoções em que a razão não está no lugar certo para tomar as decisões mais acertadas. Veja que Marta começa a resistir à ação de Jesus. Mas eu também disse que a morte causa um mal social. Ela afeta as relações e as interações sociais. Quando a gente pensa em interação, você pontualmente sabe algumas coisas de algumas pessoas. Então a gente sabe, por exemplo, isso é uma interação. A gente olha no templo e sabe que fulano senta ali, Beltrano ali. Isso é uma interação. Você olha e percebe alguma coisa nessa pessoa. Às vezes, mas as relações sociais, elas são mais abstratas e mais intensas naquilo que você tem com as pessoas. Eu posso enxergar e conhecer um pouquinho de você por causa dessas interações, por questões momentâneas, mas quando eu me relaciono com você, eu consigo entender de maneira mais duradoura o que você é por causa dessas interações recorrentes. Porque você senta sempre no mesmo lugar, eu começo a saber que você está ali. Percebe isso? E olha que interessante. Os judeus, eles são citados diversas vezes, os amigos, conhecidos e familiares. No versículo 19 do capítulo 11, diz que muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Muitos judeus. E foram lá para confortá-la. No versículo 31 diz que quando os judeus notaram a atitude de Maria, que saiu de casa para encontrar com Jesus, eles tiveram a suposição de que ela ia para o sepulcro chorar. Lembra que Maria é uma pessoa intensa, não é? Foi ela que quebrou perfume aos pés de Jesus. É ela que, como uma sociedade patriarcal, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Ela é uma pessoa intensa. E os judeus que têm essa interação com ela, bom, ela saiu daqui, ela foi chorar. Eles vão junto com ela. No versículo 33, quando Jesus viu que Maria chorava, viu também que os judeus que a acompanhavam choravam com ela, vivendo o luto e a dor. E porque ele viu Maria e os judeus chorando, ele também se tornou comovido e perturbado com aquela tristeza, com aquele mal que alcançava a vida deles. E no versículo 36, finalmente, os judeus também nessa interação olharam e viram que Jesus chorou por causa de Lázaro. E aí eles concluíram assim: vejam como ele o amava, por causa desses atos. Os discípulos de Jesus também participam deste momento.
sem entender muita coisa. Diz o verso 7 que os discípulos de Jesus, diante do convite ou do apelo que Maria e Marta fazem a ele para voltar até Betânia, eles dizem assim: vamos voltar para a Judéia? Jesus diz, aos discípulos. E aí os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vamos voltar para lá? Eles estavam mais preocupados com a perseguição do que com o fato de que Lázaro havia falecido. Num segundo momento, nos versos 11 e 12, diz assim: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Porque eles estavam mais interessados ou colocando o seu foco sobre questões clínicas. Na realidade, eles estavam provavelmente imaginando que Jesus tinha feito uma cura à distância. Lembra que Jesus faz isso? Ele fala, olha, não importuna o mestre. Jesus fala, não, tua filha está curada, vai lá. O próprio centurião falou, o senhor não precisa entrar na minha casa, dá uma ordem que meu servo vai ser curado, e foi curado. Provavelmente os discípulos pensaram dessa maneira quando Jesus disse que ele estava dormindo, que Jesus tinha feito um milagre e que o próprio sono era uma característica, era uma ideia de que essa pessoa estava melhorando. E por final, Tomé, no verso 16, diz assim, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Porque eles olharam esse momento e perceberam que voltar para Betânia podia ser uma forma de serem presos e mortos. Então, a morte afeta o indivíduo, e se ele não tiver um encontro com Cristo, ele vai morrer eternamente nessa morte física. Afeta a família que sofre e afeta as relações sociais. As pessoas estão sofrendo. Mas como é que Jesus é a resposta para quem está sofrendo, para quem enfrenta a morte? Isso que eu quero pensar com você agora. Primeiro, a intimidade com Jesus traz a segurança do seu amor. Preste atenção nisso. A intimidade com Jesus traz direção para a vida dessa família. Por isso que eles mandaram chamar Jesus. Eles já tinham experimentado o amor de Jesus na sua vida, no seu dia a dia, um amor que não falha. E por causa da experiência do amor com Jesus, da intimidade com Jesus, é que eles recorrem a Jesus. Na intimidade, Jesus apontou uma solução. Veja que, como é que a gente sabe que eles eram íntimos de Jesus? Lucas 10, de 38 a 42, diz que Jesus foi recebido na casa dessa família e para um banquete. Lázaro recebeu Jesus como um visitante de honra. Marta trabalhava para que tudo ficasse em perfeitas condições naquele encontro especial. E Maria era aquela que sentava aos pés de Jesus. Tinha a liberdade de fazer isso. Como eu disse, uma pessoa intensa. Eles se sentiam protegidos pela amizade de Jesus e por aquilo que aprenderam de Jesus. A intimidade com Jesus traz segurança. Por isso que eles chamaram Jesus. E veja que aqui o nosso texto repete diversas vezes. No verso 3, diz que o recado que Jesus recebe é que aquele que tu amas está doente. Elas tinham plena consciência de que podiam dar esse recado. Aquele que tu amas está doente. No verso 11, Jesus fala com seus discípulos e diz assim: o nosso amigo adormeceu. Jesus o trata com carinho. Você se lembra que na última ceia, Lázaro não estava entre os da última ceia, morreu antes disso, mas Jesus fala para os seus discípulos: eu já não os chamo de servos, mas de amigos. Na intimidade da última ceia, Jesus se reportou aos seus discípulos chamando de amigos. E a Lázaro, ele já tratava assim: nosso amigo Lázaro adormeceu. E no verso 33, 35 e 38, mostra que Jesus sentiu uma dor e uma tristeza enorme por causa da morte de Lázaro. O verso 33 diz que ele ficou profundamente comovido e perturbou-se.
quando viu Maria chorando e os judeus chorando. No verso 33, ele finalmente chorou. E no verso 38 diz que ele ficou profundamente comovido. Já sentiu essa comoção? Parece que o coração vai estourar no peito. Aquela emoção que é tomada. Nosso Jesus é um Jesus que é humano. Lembra que eu falei domingo passado que Jesus reporta a humanidade de Jesus e que o Cristo reporta a sua divindade? E que como Jesus, ele viveu todas as nossas experiências, e aqui Jesus vive a experiência da perda de um amigo, da perda de alguém muito querido. E como isso dói no coração, e como isso mexe com as nossas emoções. E João descreve isso dessa maneira, ele ficou profundamente comovido, perturbou-se no seu espírito. Eles foram cuidados por este amor de Jesus que trouxe segurança, para que eles pudessem buscar em Jesus resposta. E esta intimidade com Jesus é que traz esperança. A verdade que Jesus ensinou para eles em diversos momentos, nessa amizade, nesta comunhão, é que faz com que Marta enfrente o luto do seu irmão, terminando dizendo: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo que devia vir ao mundo. Eu sou a ressurreição. Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela diz que eu tenho crido, em algumas versões eu creio, eu tenho crido, porque era o que ela estava ouvindo de Jesus constantemente. E naquele instante, esta verdade que era pregada e ensinada por Jesus, dá direção para aquele momento. Se há alguma esperança no coração de Marta, no meio desse turbilhão de emoções, que a sua razão está sendo tomada por essa perda, por essa dor, por esse sofrimento, é o que ela sabia a respeito de Jesus. Eu sei que tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo, e eu creio que meu irmão vai ressuscitar, que ele não vai ficar morto eternamente. A gente precisa aprender de Jesus. Jesus é essa resposta, porque quando eu leio a palavra de Jesus, a palavra de Deus, eu encontro conforto e direção para este momento de turbilhão, que eu estou perdido, que eu não sei o que fazer, que você está falando assim: como é que eu vou viver sem essa pessoa na minha vida? Já pensou nisso? Não é? Que dor, que luta difícil. Então Jesus, na intimidade com Jesus, traz a esperança, porque ele nos dá consolo por aquilo que nos ensina. Como a intimidade com Jesus traz comunhão. Na intimidade com Jesus, nós temos comunhão porque ele sofre a nossa dor. Ninguém passa por um sofrimento que Jesus não conheça. Embora Marta tivesse algumas expectativas, o Senhor tinha que ter chegado há 2 dias. E depois a gente vai entender por que Jesus faz isso. Quando Jesus chega, ele é aquele que chora quando vê a dor de Maria, que chora quando vê os judeus chorando, é aquele que chora diante do fato que Lázaro já está sepultado, e que todos conseguem perceber o quanto ele amava. Ele sofre com a dor de Maria e dos judeus. Quando nós estamos em sofrimento por luto, Jesus sabe da nossa dor. Existe um hino muito bonito que diz que a gente deve buscar a Jesus em oração. E quando nós o buscamos em oração pela fé, ele vem ficar mais perto de você. Ele ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. Jesus é esse que chega próximo e sente as mesmas dores de Maria, de Marta e dos judeus. Lembra que misericórdia é quando a dor do outro dói em seu coração. Existe uma música, outra música que diz assim: ame o seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. Isso é ser misericordioso. E Jesus ali chega com misericórdia para alcançar aquela família que está enlutada. E
todas aquelas pessoas que estão em sofrimento. Eles foram cuidados por Jesus também com um poder extraordinário. Veja que a intimidade com Jesus fez com que eles experimentassem um poder extraordinário. Lázaro foi ressuscitado. Naquela ocasião, Jesus curou de maneira milagrosa Lázaro. Jesus pergunta para Marta: eu não lhe falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso para que o povo que está aqui, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. E Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quando nós vamos a Jesus, nós experimentamos um poder extraordinário. A morte é o último inimigo a ser vencido, ela é um poder que frustra tudo, que não pode ser detido, que não pode ser enfrentado, mas nós temos um Jesus que tem um poder maior que este inimigo, que não tem quem possa detê-lo. Preste atenção que, como eu disse, a morte frustra, mas o Evangelho traz esperança que satisfaz. A morte frustra sonhos e projetos. Geralmente quem morre, e quando você consegue acompanhar, por exemplo, quando você vê aquilo que Elizabeth, a estudiosa, fala sobre a morte, essas pessoas que estão em uma situação terminal, têm tantos projetos ainda. Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala, essas pessoas que vão morrer têm tantos projetos. Todos nós gostaríamos de viver um pouco mais. Não é? Tem tanta coisa para ver, tanta coisa para conquistar. E quando a gente percebe que pode morrer, aí que a gente percebe como não aproveitou a vida. Existe um outro livro muito famoso que fala sobre essa morte, que talvez o grande sofrimento que a morte nos cause não é exatamente a morte. É o sentimento de que eu devia ter vivido mais intensamente. Eu deixei de fazer coisas, eu deixei de investir tempo e energias no lugar certo. Eu estou partindo sem ter feito as coisas corretas. Mas para quem morre, sempre há esperança. Então, meus irmãos, por exemplo, para quem morre, há esperança de ressurreição do corpo. Eu vou morrer. Eu conheço algumas pessoas e tive a oportunidade de conviver com esses últimos momentos. Eu falei, eu estou preparado. Eu tenho uma esperança no coração de que esse corpo que está definhando, que está se perdendo, qual estão se esvaindo as forças, eu sei que eu vou passar daqui para a eternidade. E lá o meu corpo não vai ter nenhum tipo de mal, nenhum tipo de deficiência. Morrem com esperança no coração. Quem morre pode partir assim. Quem fica tem o consolo da esperança do reencontro. Coisa mais, Paulo fala isso aos Tessalonicenses, não é? Ele começa a falar sobre a volta do Senhor, porque para que vocês não sofram como os que não têm esperança. O crente sofre diante da morte. A gente não gosta da morte. Não é para glamorizar a morte é o nosso inimigo. Mas ele não vai nos vencer. É isso que a gente tem que entender. E que já que ele não tem poder para nos vencer, nós podemos resisti-lo e enfrentá-lo. Não sermos derrotados por ele. Tem gente que quando alguém morre, quero sepultar junto com fulano, não sei mais o que eu vou fazer. E geralmente é porque, olha, eu perdi tanto tempo, eu devia ter aproveitado. E para todos, então, para quem morre, a esperança da ressurreição do corpo, para quem fica, a consolo na esperança deste reencontro,
desta vida eterna na presença de Deus, e para todos uma compreensão sobre a morte. Por isso que quando a gente vai num velório, o próprio sábio diz que é melhor estar num velório do que num casamento. Porque no velório as pessoas começam a refletir sobre a vida. Então Paulo diz assim, quando ele fala sobre essa esperança da eternidade, que o nosso corpo corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. E aí ele pergunta assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Se existe vida eterna, se eu posso confiar nisso, se eu sei que vivendo vivo para Cristo e morrendo estarei com Cristo. Ele pergunta, onde está, ó morte, a tua vitória? Para os Tessalonicenses ele diz assim, consolem-se, animem-se, confortem-se com estas palavras. Que um dia Jesus vai voltar, aqueles que partiram antes, que dormiram antes, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos na volta de Cristo, vamos nos encontrar nos ares com Jesus. Sabe, você que é crente, você tem essa esperança. Algumas pessoas podem acreditar assim, não tem nada depois de morreu, vai virar pó só. Mas nós não, nós somos o povo da esperança. Nós esperamos esse momento glorioso em que passaremos desta para melhor, como se diz. Tá certo? Que a gente ainda não viu o que Deus tem preparado completamente para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo enfrentou a morte com serenidade. Aos Tessalonicenses ele diz que tinha certeza que seria liberto por causa das orações dos irmãos e das providências que o Espírito de Cristo Jesus faria para ele. Ele ia sair livre. Mas passaram-se os anos e chegou o tempo em que ele percebeu que já chegava o tempo da sua partida. E aí ele escreve a Timóteo na sua última carta. Os estudiosos creem que ele escreveu isso nos últimos 6 meses de vida, 3 meses de vida. Ele estava perto de ser morto, de ser decapitado. E ele tinha consciência, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. As últimas gotas da minha vida estão sendo derramadas. São os últimos momentos, são os últimos dias, são as últimas coisas que eu tenho para viver aqui. Eu me lembro do Dr. Shedd, já também bastante debilitado, e ele gravou um videozinho em que ele dizia assim, eu já estou sendo desmamado desta vida. E poucos meses depois ele veio a falecer realmente. Sem medo, ele sabia, eu vou me encontrar com o meu Senhor. Paulo era uma pessoa que também tinha essa situação, porque ele sabia diante de Timóteo que estava próxima a sua partida. E ele diz então, olha, as últimas gotas da minha vida já estão sendo derramadas. Eu tenho para mim que combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Mas agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele está falando de mim e de você. Paulo ia enfrentar a morte, dizendo assim, olha, eu vou receber a coroa da vida. E eu tenho certeza, eu estou convicto disso, eu estou seguro disso, que ele vai entregar não somente a mim, mas a você também. Então eu quero voltar a fazer aquela pergunta. Se de repente, até meia-noite, você entrar na estatística dessas 4.000 pessoas que vão partir nesse dia, você está tranquilo? Você pode dizer, eu sei que a coroa da vida me está reservada. Meus irmãos, Jesus venceu a morte. Ele fala aos seus discípulos que ele entregou sua vida voluntariamente para retomá-la. Que Paulo diz que ele retornou do mundo dos mortos pelo glorioso poder do Pai. E que ele se tornou o primogênito da ressurreição. O primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primogênito do mundo dos mortos. E Hebreus diz que ele é o precursor entre muitos irmãos na ressurreição. Dizendo que a ressurreição de Jesus abriu a porta da morte, escancarou o mundo dos mortos para todo aquele que nele crê. Por isso que Jesus, quando se apresenta a João lá no Apocalipse, diz, agora eu fui aquele que fui morto, mas estou vivo e tenho as chaves do Hades e do inferno. Eu controlo todas estas coisas e há vida por causa disso.
O Evangelho de Jesus, meus irmãos, é uma resposta à morte, porque ele restaura, ele repara o mal que a morte traz. O pecado trouxe a morte, a desintegração do nosso ser, mas o Evangelho de Cristo repara esse mal, satisfaz. E é diante disso, diante da morte, que eu me sinto satisfeito com a esperança que o Evangelho me aponta. Com a esperança que ele afirma, Jesus venceu a morte e ressurgiu, ele é o primogênito entre do mundo dos mortos, é o primogênito da ressurreição. A esperança que o Evangelho de Cristo aponta, ela tem o poder de reparar o mal que a morte pode causar. É por isso que Paulo, quero terminar dizendo, diz, olha, consolem-se com essas palavras. Talvez o seu ente querido tenha partido, mas você pode ter consolo nessa palavra, em Cristo, nessa esperança que Deus pode colocar no seu coração. Então, se há pessoas que estão enfrentando angústia e medo, todas as pessoas vão enfrentar a morte, ou de alguém, ou sua própria. Então, que tenha esta esperança em Cristo Jesus. A esperança para a morte, a resposta para a morte, não é o avanço da medicina. Não é o aumento da expectativa de vida. Porque todos vão morrer. Já tem gente dizendo que daqui a pouco vai ser possível viver até os 120 anos bem. Mas vão morrer. E aí, quando você enfrentar, quando te pedirem a tua alma, todos os anos que você tem servirão para quê? Então, quando você encontrar alguém, e estou incentivando você a fazer isso, aprender nesse texto, o que a gente pode apresentar para estas pessoas? A intimidade com Jesus traz o amor, traz direção, traz consolo, traz conforto, traz esta esperança para a vida eterna. Não fique bravo com Deus, porque a morte existe. Ela existe por causa do nosso pecado. Esse é o destino de todo ser humano. Mas para todo aquele que nele crê, há a esperança da vida eterna. Amém?